Olá, amigo Lancinauta, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Monteiro, editor do Lance. Estou aqui hoje com Gabriel Santos, repórter do São Paulo, e Alexandre Guarilha, repórter do Corinthians, e vamos debater muito esse clássico que está chegando, o clássico majestoso nessa quarta-feira, Corinthians e São Paulo e Corinthians, mais uma vez aí na Neoquímica Arena, onde tem um tabu, a gente vai falar bastante disso. Mas vamos começar falando de favoritismo. Gabriel Santos, começo com você com uma pergunta bem fácil e simples de responder. Tem favorito nesse clássico? Olá, Márcio, olá, Guarilha. Para mim tem favorito, e o favorito é o Corinthians. Até pelo momento do Corinthians, né, que vem crescendo com o Silvinho. O time conseguiu até bons resultados agora nas últimas partidas. Tem esse tabu mesmo que a gente estava falando agora. Então, para mim, o Corinthians é favorito na Neoquímica Arena. O Corinthians ele vem num momento melhor. A gente estava até comentando aqui o São Paulo. Se a gente falasse há 2 meses atrás aí, São Paulo e Corinthians, quem era o favorito? Com certeza o São Paulo estaria na boca do povo aí como favorito, mas dessa vez parece que chega um pouco diferente, né, Guarilha? Você também aponta o Corinthians como favorito diante do São Paulo nesse clássico? Fala, Marcião, fala, Gabriel. Olha, se fosse falar só no papel, eu apontaria o São Paulo, mas pelo momento e pelo histórico é o Corinthians, né? Não dá para falar diferente disso. Eu acho que até os torcedores são paulinos, acho que pensam dessa forma justamente pelo momento. E a gente sabe como o clássico é momento, né? Apesar de ter sempre uma reviravolta, mas o momento fala muito mais alto. É verdade. O São Paulo ele vem numa sequência aí, são 7 jogos já sem vencer nesse Brasileirão, né, Gabriel? Os desfalques têm pesado muito, mas talvez tenhamos novidades aí na zaga. Isso, o Léo, ele está praticamente confirmado, aí deve jogar, e o Miranda deve ser relacionado para o jogo. É isso, Gabriel? É isso mesmo, o Léo, que foi desfalque contra o Ceará por um incômodo muscular ali antes do jogo no aquecimento. O Crespo teve que colocar... O Crespo não, né? O Juan Branda, né? Que o Crespo está com Covid. O Branda teve que colocar o Reinaldo como zagueiro, coisa que ele já tinha feito nos últimos jogos e não tinha dado muito certo. Então agora pode ter o retorno do Léo, que deve formar o trio de zaga com o Diego Costa e o Bruno Alves. O Miranda, ele vem se recuperando de um estiramento na coxa, treinou com o elenco, mas deve ser somente opção no banco, né? Se for relacionado, não deve começar como titular, até por uma questão de preservação física, né? Não poder agravar tanto a lesão que ele vem sofrendo. E a zaga vem sendo um dos grandes problemas, né, Gabriel? Contra o Ceará, a gente viu isso, aquele primeiro gol, um bate-rebate danado, né? Ninguém chegava ali para chutar, ficou tudo nas costas do Volpi, fez 3 grandes defesas, mas a zaga, sem dúvida, é uma coisa que vem dando preocupação. Talvez o Luan voltou, né, Gabriel? Ele voltou nessa última partida, também deve figurar entre os titulares. O Benítez e o Rigoni, que não jogaram também, foram meio que preservados ali contra o Ceará, também devem jogar contra o Corinthians. É isso, Gabriel? É isso mesmo, Márcio. Os 3 devem ser titulares contra o Corinthians. A gente deve ter um time mais... com formação mais titular, né? Mais de titular, assim, com a cara de time ideal. Vou até passar a escalação aqui, deve ser o Volpi no gol, na zaga o Bruno Alves, Diego Costa e o Léo. Aí nas alas, o Daniel Alves na ala direita, Reinaldo na esquerda, Luan, Benítez e pode ser o Igor Gomes ali no meio. No ataque, o Rigoni e o Éder, né? Esse deve ser um provável São Paulo para o jogo da Neoquímica Arena, tentar quebrar esse tabu. É isso, o São Paulo, como você disse, bem mais próximo daquele ideal, daquele que foi campeão paulista, mas o Corinthians vem aí tentando se achar, né, Guarilha? Como você analisa esse Corinthians? Como que você acha que o Silvinho está conseguindo dar a cara dele para esse time, está conseguindo achar seu time ideal? Como vem o Corinthians para esse clássico? Eu sou muito contra a empolgação, né, nesses momentos, né, porque o Corinthians a gente sabe que é um time bastante limitado e que precisava de alguma organização a mais. Eu acho que isso a gente tem que valorizar, que o Silvinho está conseguindo dar um time mais organizado, mais compacto, começando pela defesa e agora tentando vir um pouco para o ataque. Mas eu acho que o favoritismo do Corinthians é justamente por essa organização, que eu acho que o São Paulo não está tão organizado quanto o Corinthians hoje. Então, se a gente fosse ver quem que leva mais vantagem, acho que levaria vantagem a defesa do Corinthians hoje. É isso, eu vou muito na linha de vocês dois, acompanhando. Se a gente pegar só o Brasileirão, eu vi os 7 jogos do São Paulo, o Corinthians também já fez 7 jogos, não é isso, Guarilha? Já fez 7. Isso, foram 7 jogos. A evolução mais clara é do Corinthians. Claro que, como você falou, ainda não é empolgação. O torcedor não pode se animar que vai brigar pelo título. Ainda falta muito, né? Tanto pelas peças quanto pela organização. Mas o Corinthians, sim, evoluiu. O São Paulo, não. Parece que ele regrediu. Tá certo que teve muitos desfalques, jogador fora por seleção, por Covid, por lesões. Mas o São Paulo parece que tem regredido. Ele não tem apresentado mais aquele futebol
que, assim, também não acho que empolgou demais no Campeonato Paulista. O Paulistão, nessa verdade, parecia que ele, não quero ganhar, deixo para você, deixa para mim, e o São Paulo aproveita essa brecha e saiu da fila, né? Mas o São Paulo, ele não tem mostrado muita evolução, ele tem ido mais, os empates que conquistou foi mais na base da raça, né? Do vamos que vamos, às vezes da habilidade do Benítez ou de um Rigoni, que entrou muito bem no time. Mas o Corinthians, ele tem, taticamente, realmente o Silvinho tem dado uma cara melhor para o Corinthians. Agora, Guarília, vamos falar desse tabu aí, que o tabu é aquela coisa que o torcedor adora, principalmente o corintiano, o São Paulino treme toda vez que vai jogar ali na Arena Corinthians. Quantos jogos já são dessa invencibilidade, esse tabu na Neoquímica Arena, Guarília? São 14 jogos desde a inauguração do estádio, né, em 2014, 10 vitórias para o Corinthians, 4 empates. É uma vantagem assim que a gente não consegue nem mensurar para um clássico tão equilibrado quanto é Corinthians e São Paulo. É um tabu muito, muito difícil, né, de você manter e até... E pesa, né, Guarília? E pesa para os dois lados, no caso. Porque se o Corinthians perder esse tabu no clássico, o negócio vira, né? Porque vai o ficar São Paulo marcado ganha, também, né? Fica marcado e o time já está sendo cobrado, né? Não dá para fugir disso, que é um ano de exceção no Corinthians, brigar contra o rebaixamento, que eu acho que esse é o objetivo do time esse ano. Então, perder um tabu, perder o clássico, nesse momento, acho que vai pesar também para o Corinthians. Como pesa para o São Paulo de ter o 15º jogo que não ganha na Neoquímica Arena, né? E só um detalhe, são 77 jogadores diferentes nesse período do Corinthians que mantiveram esse tabu até aqui. Então, é muito longevo, isso é muito diversificado, não dá para falar que é uma base do Corinthians que... Diversas gerações, né? Diferentes, gerações. Né? Isso. Teve aquela goleada, né? De 6-1. Sim, tiveram times, né? E tem 4 jogadores remanescentes do primeiro, né? Que é o Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos estiveram no primeiro majestoso da Neoquímica Arena. Então, de volta nessa nova passagem, né? E para você, Gabriel, sem dúvida, esse tabu, por mais que os jogadores às vezes falem, né? Não, ali em campo a gente entra, mas tem um pouquinho, né? A gente sabe bem que como isso atrapalha, como tem uma certa pressão, isso, os treinadores eles até tentam tirar um pouco, mas o Crespo, por exemplo, não vai estar em campo. Eu acho que o Crespo tem feito uma diferença grande, né, para o elenco do São Paulo. Ele tem sido motivador, o grupo abraçou o Crespo, eles sentem confiança nisso, mas o tabu acaba pesando, não é isso, Gabriel? Ah, com certeza pesa, Márcio. Tanto que se ganhar, com certeza vai ter aquela zoação nas redes sociais, né? Se o São Paulo ganhar, tirar esse tabu, com certeza vai ter aquela brincadeirinha. Então a gente sabe que pesa. E é um São Paulo que vem num momento diferente do primeiro jogo entre eles na Neoquímica Arena esse ano, né? Porque o São Paulo no Paulistão estava vencendo todo mundo ali, melhor futebol do país, né? Muitas pessoas apontavam isso, e quase perdeu lá do Corinthians, porque teve um pênalti no último lance, né? O Corinthians ganhou de 2-1, e aí o Luciano foi lá e empatou o jogo, então é sempre um fator que pode atrapalhar o São Paulo, um fator que pesa contra o São Paulo, e eu acho que os jogadores pensam nesse tabu, sim. Outro fator que você citou é importante, gol do Luciano que não vai estar em campo, né, Gabriel? Ele está lesionado. E o ataque, no fim, a gente falava dos problemas da defesa do São Paulo, que vem tendo os desfalques, não tem sofrido muitos gols aí. Agora o ataque também se tornou um problema, né? Porque o Pablo é aquilo que a gente já comentou até em outros vídeos, às vezes faz seus gols, mas tem perdido muitos gols também. O Éder começou muito bem, mas também quando teve a oportunidade de titular não conseguiu entregar tudo aquilo que se esperava. Aí tem o Rojas e o Rigoni entrando ali pelas pontas. Qual você acha que seria o ataque ideal do São Paulo para esse clássico contra o Corinthians? É o que vai jogar mesmo? Você acha que tem que explorar ali pelas pontas o Rigoni? Tem que ser o Éder no meio? Como é que você acha que é o melhor ataque para o São Paulo para esse clássico? Então, eu acho que é o ataque que ele vai escalar mesmo, porque o Pablo, como você bem disse, está muito ruim nessa temporada, né? É um jogador que tem a desconfiança da torcida e é um Éder que vem tendo umas participações muito boas, né? Mesmo assim, não fazendo gols, mas ele fez um gol contra a Chapecoense, né? Que foi empate 1-1. Um São Paulo que tem somente 2 gols no campeonato, se eu não me engano. É um time que estava sendo bem nessa parte ofensiva, mas caiu demais nesse brasileiro, até por conta dos desfalques, né? Mas eu acho que esse deve ser o ataque mesmo que o Branda vai escalar, porque é o que tem para hoje, né? Como a gente disse. Exatamente. No banco, o Rojas às vezes entra, faz aquela bagunça no jogo, mas não dá é uma um cara esquentada, ainda... né? não é um cara assim regular, né? A gente não pode colocar no...
E tem também aquele que veio da Ponte Preta, o Bruno Rodrigues, mas... Bruno Rodrigues também não se firmou, né? Não se firmou, o Crespo quase não coloca ele, né? Comissão técnica do São Paulo não vem tendo chances para ele, então é um ataque que pode surpreender, viu? Pode surpreender o Corinthians lá, principalmente com o Éder, né? A gente sabe que é um jogador até de Eurocopa, a gente tá com a Eurocopa aí sendo disputada, é um jogador da Itália, né? No título brasileiro. Então, pode ser um ataque bom para o São Paulo aí, vazar essa defesa do Corinthians, que vem sofrendo muitos gols, né? No brasileiro. Exatamente. E o ataque do São Paulo, ele passa muito ali pela criação, né? O Benítez, quando ele está em campo e quando não está, o São Paulo realmente é outro. O Benítez tem se mostrado um jogador muito bom tecnicamente, criativo, tem ajudado bastante o São Paulo. Então, a volta do Benítez aí pode ser esse ponto de criação, porque o Igor Gomes, como você bem disse, não tem feito boas atuações e faz um tempo já, ele vinha se mostrando um jogador irregular, né? Às vezes boas atuações, às vezes fracas, o que é normal para um atleta jovem. O Gabriel Sara, a mesma coisa, é um jogador que cai mais pelas pontas, faz até às vezes de atacante, né? Mas essa entrada do Benítez pode mudar bastante. E o Corinthians, Guarília, o Corinthians acertou um time titular, o Mosquito vem sendo um dos grandes destaques aí do Corinthians, o Jô voltou a marcar. Como é que vem a força ofensiva do Corinthians para esse clássico? O Corinthians a escalação do Corinthians é Mosquito e mais 10, né? E aí, seja o que Deus quiser, essa é a tática do Corinthians ofensivamente, né? Vamos jogar a bola na frente, se o Mosquito conseguir alguma coisa, a gente está feliz. Mas tem a questão do crescimento do Jô mesmo, né? Que acho que é bem notório isso. Até acho que fisicamente ele está melhor, o Silvinho está tentando fazer alguma coisa para o Jô ter menos espaço para jogar, poder jogar só naquela zona de que ele vai marcar o gol, vai dar um perigo para a zaga. Tem que saber aproveitar a qualidade do jogador no momento, né, Guarília? O Jô já é um jogador mais veterano e o Silvinho tem que ver como ele pode jogar agora, não é isso? Exatamente, assim como ele tem feito com o Cantillo, que a gente sabe que não é um marcador excepcional, mas é um cara que criativamente é muito bom. Então ele está fortalecendo o meio de campo para que o Cantillo possa lançar o Mosquito ou lançar o Matheus Vital, que provavelmente vai jogar pelo lado esquerdo do ataque. Então ele está formando um time justamente para potencializar esses valores, os poucos valores que o Corinthians tem hoje no elenco. E até destacando o Fábio Santos na entrevista pré-jogo, né, destacou que o primeiro objetivo do Corinthians é não perder esse jogo na Neoquímica Arena. Então, acredito que o Corinthians vai entrar com uma postura muito mais conservadora do que propriamente um time que vai se lançar contra o São Paulo. Então, eu acho que vai ser pelo menos no começo do jogo, vai ser um ataque contra a defesa aí, que vai testar o ataque de um lado e a defesa do outro aí, né? A gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Agora eu lanço uma última pergunta bem polêmica que o torcedor do Corinthians adora também, Guarília. E o Luan? Cadê o Luan? Onde está o Luan? O que acontece com o Luan? Ele teve ali um relance de que quem sabe vai voltar e não voltou. Cadê o Luan, Guarília? Então, o Luan, ele se recuperou de uma tendinite no adutor da coxa direita, né? Voltou a treinar outro dia com o time, não faz muito tempo. É dúvida para o clássico. Mas eu acredito que hoje não é o jogador que vai mudar a história de um jogo desse tamanho, né? Até porque está jogando como um falso 9 ali, que é uma função totalmente fora das características dele, e o Jô está em evolução. Então, hoje, eu acredito que se o Luan estiver em condições de jogo, ele vai ficar no banco de reservas, não vai ser uma boa notícia para o torcedor, e acho que o torcedor do Corinthians concorda comigo. Tá certo, então vou agradecendo aqui ao Gabriel Santos, repórter do São Paulo, Alexandre Guarília. Não se esqueça, torcedor, hoje tem clássico Corinthians e São Paulo. Você acompanha aqui em tempo real com o lance, em parceria com a Voz Esporte. A gente agradece a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações e até a próxima, pessoal.